Então, assim, quando a gente pensa na importância do descanso e do sono, no fundo, o enfoque que tinha sido pedido para falar seria do ponto de vista de saúde psíquica, também saúde física. Passa o próximo, por favor, Gustavo. Então, assim, saúde psíquica é muito difícil de definir, mas dentre as várias definições que eu já li, eu gosto especialmente dessa, que fala assim, que a saúde psíquica, no fundo, é uma harmonia pessoal. Então, a pessoa que esteja em harmonia. E essa harmonia leva, por um lado, a capacidade de se relacionar com as outras pessoas, leva a ter uma eficiência e eficácia no que se faz, aproximar das metas que se propôs, e nesse fazer e relacionar-se, a pessoa se enriquece, ela vai crescendo, ela não fica estagnada, e enriquece os outros também. Então, tem todo um âmbito pessoal, um âmbito relacional e um âmbito de capacidade, tá? Tanto de habilidades, então, tudo isso entraria nesse contexto de saúde psíquica. Tá? Como é que a gente mede isso? Passa o próximo, por favor. Na verdade, não tem uma medida estrito sensu, né? Então, existem alguns indicadores que podem nos dar uma ideia se a pessoa está bem ou está mal. Na verdade, o estar bem é a pessoa estar em harmonia e sentir-se bem, isso objetivamente falando. Agora, existem algumas coisas que podem nos dar uma ideia de normalidade do ponto de vista de saúde psíquica, tá? Então, não são indicadores, não é como você colocar um aparelho de pressão e mede lá 12 por 8, 20 por 14, o que seja, né? Então, ele não é uma mensuração, mas ele dá ideias para a gente, né? Então, quando é que a gente vê que uma pessoa está nesse âmbito de uma boa saúde psíquica? Por um lado, então não vou ler tudo isso aqui, só vou citar algumas coisas. Então, uma pessoa que tem saúde psíquica, ela é flexível. A pessoa que tem uma rigidez muito grande, que não consegue se adaptar a nada, então, modificar, por um lado, a forma de encarar alguma coisa, modificar os seus sentimentos, ela provavelmente não está bem do ponto de vista de saúde psíquica. Outra ideia que a gente já falou, que é a eficiência, então conseguir atingir o que se propõe. Uma sintonia também é um aspecto importante da saúde psíquica. A pessoa que consegue se situar dentro de um contexto, que não é só a questão de flexibilidade, mas é perceber o que está acontecendo com os outros e daí, isso sim, flexibilizar o que seja necessário. A harmonia que nós falamos, né, que entra por um lado, ter um certo autocontrole, uma certa estabilidade de ânimo, né? Então a pessoa que num dia está a 1000 por hora, na tarde o cara está super down, depois no dia seguinte você não sabe como é que ele vai estar, esse cara claramente não está no estado de saúde psíquica. Depois a capacidade de comunicar-se, né, a gente falou que tinha esse aspecto relacional, mas não é simplesmente de interagir. Uma pessoa que tem uma boa saúde psíquica, ela consegue expressar o que ela deseja, que é o que se chama de assertividade, né? Que é posicionar-se diante de uma determinada coisa. Ao mesmo tempo, a gente considera como marcador, ou como indicador, não marcador, o indicador de saúde psíquica, a capacidade de criar, né? Se a pessoa não tem essa, como a gente falava antes, uma flexibilidade, uma capacidade de inovar na própria vida, né? Eu vou fazer de uma forma diferente porque me convém, porque é bom variar, a gente vai falar isso daqui a pouco. Tudo isso também dá uma ideia da saúde psíquica. E também a capacidade de transcendência, que a gente não está falando simplesmente do âmbito da fé, né, que entra nesse âmbito também, mas a capacidade de pensar nos outros. Isso é transcendência também. Então, leva consigo a solidariedade, o compreender os outros, tudo isso é sinal de saúde psíquica. Isso aqui não é um checklist, não abarca todas as coisas, e também nenhum de nós é 100% em tudo. Então, tem o cara que vai ser um pouco mais flexível do que o outro,
o outro tem uma certa rigidez, mas ao mesmo tempo ele consegue se comunicar bem, por exemplo, e assim por diante. Né? Passa o próximo, por favor, Gustavo. Então, aqui a promoção da saúde psíquica, né? Então, aqui tem medidas sobre a personalidade, que nós não vamos entrar, né? Mas ajuda muito na saúde psíquica a pessoa se conhecer, a pessoa saber os seus limites, aceitar os seus limites, ter uma visão otimista da própria vida, ser simples, né? A pessoa que é muito complicado, tudo enrolado, a pessoa não consegue nem entender ela própria o que está acontecendo, provavelmente vai estar numa situação que propicia a adoecer do ponto de vista psíquico. Tá? Também o trabalho, a capacidade de trabalho é um aspecto importante para manter a saúde psíquica. Né? Então, isso é essa coluna da esquerda. Na coluna da direita, passa o próximo, por favor. Então, aqui é medida sobre a personalidade, outros são medidas sobre o ambiente. E teria um terceiro âmbito que eu nem vou falar, que não vai dar tempo. O que está em amarelinho aqui é o que a gente vai falar a seguir. Tá? Então, a quantidade e qualidade do sono, ter um horário regular, um horário estável, isso ajuda a ter uma saúde psíquica. A pessoa que vai, mas a rotina é cansativa. Você pode ser cansativo, mas não ter rotina cansa muito mais. Então, a rotina nos ajuda a balizar o ambiente de tal forma que dentro dessa rotina a gente vai ter flexibilidade, criatividade, assim por diante, mas a rotina ajuda, tá? Então, horário regular estável, a quantidade e qualidade do sono, o tempo para o descanso. Mas, dentro desse âmbito do descanso, a gente vai falar um pouquinho no final, se der tempo, o cultivar as amizades, ter novos interesses, tudo isso ajuda a descansar também, tá? Então, vamos entrar mais diretamente, passa o próximo, por favor. No sono, antes de falar do descanso, eu vou falar um pouquinho do sono. Então, esse aqui é um gráfico que não tá em escala perfeita, porque a partezinha azulzinha em cima equivaleria a 8 horas, deveria ser um terço do gráfico, mas só para a gente entender. O nosso corpo, ele está programado pela luminosidade, o solzinho que está aí em cima à direita, e na medida em que vai diminuindo a luminosidade do ambiente, a luminosidade natural do ambiente, a gente começa a produzir numa glândula que está lá dentro da nossa cabeça, a glândula pineal, a gente começa a produzir uma substância chamada melatonina. Essa melatonina, ela funciona, na medida que ela vai aumentando a produção dela, ela funciona mais ou menos como o flap dos aviões. Então, quando você vai aterrissar, os flaps se movimentam, vai diminuindo a velocidade e você vai fazendo um shutting down seu, né? Você vai adormecer. Então, isso é o normal. Essa produção de melatonina, ela começa de uma forma mais intensa por volta das 9 da noite, mais ou menos. Ela começa a ter uma produção e vai aumentando ao longo da noite até mais ou menos umas 3 da manhã. Isso faz com que esse horário, 22, mais ou menos uma hora, né, até as 7, mais ou menos uma hora, que vai daí 8 horas, mais ou menos, seja um horário propício para dormir, tá? Quando a pessoa dorme, eu falei aqui que não está em escala isso aqui exatamente, né? Mas quando a pessoa dorme, ela vai passando, se a gente fizer uma polissonografia, talvez algum de vocês já tenha feito, né? Que bota um monte de eletrodo, um monte de fiozinho e mede movimento, oxigenação e as ondas cerebrais. Quando a gente faz uma polissonografia, a gente tem esse gráficozinho que está no meio do círculo. Então, rapidamente, a gente cai para a fase 1, 2 e 3 do sono, entra na fase mais profunda, que é a fase 4, que vai mais ou menos até as 2 da manhã, e depois a gente superficializa essas fases do sono, eu não vou explicar cada uma delas, não vai dar tempo, depois se alguém quiser me manda alguma coisa, eu mando uma bibliografia. Então você começa a superficializar o seu sono e vai ficando fase 2, 3, 2, 3, alternando isso aí. Essa fase mais profunda, fase 3 e 4 do sono, é onde a gente produz uma série de outros hormônios cerebrais que são importantes para a manutenção da saúde psíquica, tá?
A gente vai falar daqui a pouco de algum deles, tá? Mas, basicamente, eu vou falar só de um agora, a serotonina, que é responsável por 70% dos mecanismos cerebrais, mais ou menos, ele é produzido nesse horário. Passa o próximo, por favor. Quando a gente vai dormir, por exemplo, 1, 2 da manhã, tá? Então, esse gráfico aqui, à direita, né? Se eu vou dormir lá depois, à 1 da manhã, e durmo, não está em escala de novo, né? Durmo até às 9 da manhã, então eu dormi às 8 horas, vamos dizer assim, que seria um adequado. Só que esse funcionamento do sono, que é regulado pela melatonina, como a gente falou lá atrás, ele não se desloca para a direita, essa curva. Então, essa área toda que está achurada aqui, a abolição das etapas 3 e 4, você perde, você não... Claro que não é tão matemático assim, mas de forma geral, você fazendo isso, você perde boa parte da fase 3 e 4 do teu sono. E com isso, você produz menos produtos cerebrais, neurotransmissores, especial esse que eu falava, a serotonina, que são extremamente importantes para o organismo. Então, quando talvez algum de vocês já tenha ouvido falar isso, eu sempre eu comparo assim, né? Se você comprar bolacha, né, ou comprar Xiitos, né, e você come 5 pacotes de Xiitos no dia, por exemplo, né? Quer dizer, fome você não vai passar, mas você não se alimentou. Você comeu uma quantidade enorme de sal, uma quantidade enorme de gordura, zero de proteína. Então, se você ficar comendo Xiitos durante um ano, né, além de que você vai enjoar e vomitar aos montes, mas tirando esse aspecto, quer dizer, você vai se desnutrir sem passar fome, tá? É o que acontece, a pessoa que abole a fase 3 e 4 do sono, talvez ela não passe sono, vai passar um pouquinho também, se ela dormir outras 8 horas, mas ela não vai ter um sono reparador e adequado para repor o que seria necessário no cérebro, tá? Então ela vai estar comendo Xiitos. Aqui embaixo no gráfico, depois do meio-dia, tem essa faixinha azulzinha também, como lá em cima no gráfico, que não se sabe exatamente por quê, mas esse horário, essa descansadinha depois do almoço, que pode ser 15 minutos, 20 minutos, não precisa deitar, não precisa botar pijama, não precisa nada, mas eu ficar um pouco mais tranquilo, nesse horário também se produz serotonina, tá? Então é importante, quer dizer, a ideia de dormir antes da meia-noite, tá? Isso faz uma diferença muito grande. Passa o próximo, por favor. Nessas etapas aí, 3 e 4, além da produção desse neurotransmissor serotonina, que eu estava falando antes, acontece um monte de outras coisas no organismo. Então, a gente normalmente diminui a pressão arterial, o normal é isso, né? Não sei se algum de vocês já fez um exame que chama MAPA, né? Que você fica com o aparelho de pressão o dia inteiro, 24 horas, e quando você vê lá, tem que ter uma queda da pressão à noite, isso é normal. Tem pessoa que não tem, mas vamos partir para a normalidade, não para quem é hipertenso. Cai a temperatura corporal e cerebral mais ou menos em 1 a 2 graus, diminui a frequência cardíaca, diminui a frequência respiratória. Então, isso mais ou menos nessa fase, isso acontece durante todo o sono, não só na fase 3 e 4, mas especialmente na fase 3 e 4. Então, ele funciona como um resfriamento do motor. Então, a importância de dormir para que isso funcione bem, tá? Todo esse mecanismo do nosso organismo. Próximo, por favor. Quando você tem um sono, já não só o aspecto do horário nessa fase 3 e 4 que eu estava falando, mas um sono menor do que 6 horas, você não produz alguns outros hormônios, no caso a leptina e a adiponectina, que são hormônios relacionados ao metabolismo. Então, adipo é gordura, né, tecido adiposo. Então, a pessoa que diminui a produção da adiponectina, ela tem a tendência a engordar, por exemplo.
A leptina está associada à saciedade. E a proteína C reativa, que não é propriamente um hormônio, mas é uma outra substância, uma proteína, ela aumenta num sono de menos de 6 horas. Então, o que leva a isso? Passa o próximo, por favor. Quando você diminui o hormônio da saciedade, se aumenta o apetite. Quando você diminui, aumentando o apetite, você tem chance de aumento de peso. Quando você diminui a adiponectina, você joga mais quantidade do que você está metabolizando para dentro das células gordurosas, você ganha peso. Aumentando o peso, você aumenta a resistência à insulina e você está mais propenso ao diabetes. Não é que quem dorme menos de 6 horas vai ficar diabético, mas ele tem uma propensão maior para isso. Ao mesmo tempo, você passa o próximo, por favor. Quando você tem essa privação de sono, você vai tendo várias coisas. Então, por exemplo, você tem uma possibilidade, não, uma probabilidade maior da tua pele envelhecer mais rapidamente por uma questão hormonal que está aí, redução de estrógenos. Você tem uma chance maior de o cabelo ficar branco e cair cabelo, tá? Então, aumenta o cortisol, que é uma outra substância, e você tem, como eu falava, a chance de ganhar peso, tá? Então, tudo isso como efeito da privação do sono, tá? Então, num estudo que foi feito com um grupo de homens que foram limitados durante 15 dias a dormir só 4 horas, essas pessoas automaticamente aumentaram a ingestão calórica delas, tá? Porque o corpo reage ao estresse, produzindo uma série de hormônios, diminuindo a adiponectina, diminuindo a leptina. Isso faz com que a pessoa tenha uma necessidade de comer mais. Ao mesmo tempo, se você tem um pequeno aumento, mesmo não ficando diabético, aumento do açúcar no sangue, isso faz com que a pessoa tenha mais necessidade de comer carboidrato e gorduras. Então, leva a longo prazo a pessoa a engordar, tá? Além disso, do que a gente já falava, né, o aumento da proteína C reativa, que eu falei que não é um hormônio, ele é uma proteína relacionada à inflamação. Qualquer inflamação aumenta a proteína C reativa, e essa proteína C reativa, ela é irritativa também, especialmente para os pequenos vasos. Então, essa inflamação nos vasos aumenta a chance de doenças cardiovasculares, tá? Então, infarto, derrame, tá? Então, tudo isso relacionado a alterações metabólicas causadas por um sono de pouco tempo, menos de 6 horas. Todas essas coisas levam, pode passar, todas essas coisas levam, no fundo, a que a pessoa tenha uma desincronização cronobiológica. O que significa isso? Se um cara que dorme menos, ele tem um aspecto muito mais envelhecido do que o que dorme normalmente, e ao mesmo tempo ele envelhece mesmo. Os vasos deles vão ficando como mais velhos em relação à idade dele. Então, a crono, né, a idade e a biologia não bate, né? Então, um cara que... Isso acontece com outras coisas também, não só o sono, também a falta de exercício. Mas, um cara que dorme pouco, ele envelhece, não só no aspecto, mas ele também, a sua condição interna é mais envelhecida, tá? A privação do sono, por outro lado, ou o sono de pouca qualidade, esse não dormir aí antes da meia-noite, ela vai levando a pessoa a estressar-se, né? Até um estresse. Como é que se manifesta o estresse? Você já estudou isso no cursinho e tal, a reação de fuga e luta, etc e tal, e está aqui. Então, você aumenta a pressão arterial, você acelera o batimento cardíaco, você aumenta a frequência respiratória, aumenta a irrigação de músculos, tem uma dilatação pupilar, etc e tal, uma tensão muscular, isso é o estresse. Mas isso tudo é estresse agudo, né? Então, que você toma um susto quando você tem um
qualquer coisa, uma batida de um carro, acontece isso. Agora, cronicamente, isso é diferente. Então, quer dizer, o estresse, ele é ruim em parte, né? O cara que descreveu todas essas reações fisiológicas do estresse, o Seller, nos anos 50, 40 e pouco, 50, ele dizia que o estresse é o sal da vida. Então, a gente precisa de uma quantidade de estresse, senão as coisas ficam bem insossas. Mas uma quantidade de estresse muito grande começa a ser patológica. Passa o próximo, por favor. Então, aqui você tem essa curva aqui. Não, passa, deixa só isso aí. Essa curva, que é uma curva que mostra o seguinte: até um certo nível de estresse, você aumenta o teu desempenho. Então, claro, você está dormindo, em princípio, estresse zero, você acorda, já tem um grauzinho de estresse, e as coisas que vão te forçando fazem com que você aumente seu desempenho. Dormindo, teu desempenho é zero, você vai aumentando. É como um elástico, né? Você vai esticando o elástico, quanto mais você estica, mais ele volta com mais força, a estilingada é maior. Só que tem um nível onde isso aí arrebenta as fibras do elástico, e daí o teu desempenho despenca, o próprio elástico fica, aquelas calças já mais velhas, tal, que o elástico tá meio, o moletom já meio detonado, né? Porque você já estourou a capacidade de elasticidade, que é o que acontece muitas vezes, acontece algumas vezes, quando você chega no estresse patológico, que a gente chama de estresse. Então, passa o próximo aí. Então, você tem sono, você tem um alerta, você tem um estado ótimo de rendimento com relação ao estresse, mas passa uma curva que você já passa a estar desadaptado ou chega ao que a gente chama de esgotamento, o burnout. Tá? Então, é importante que a gente não... o que chama de estresse, passa aí, nossa, as coisinhas, eu esqueci de tirar o negócio aí. Então, quando você passa daquele ponto de otimização, você começa a cair no cansaço ou no esgotamento, que é o burnout, daí a coisa ficou feia. Então, a gente tem que chegar antes disso. Como a gente vai chegar antes disso? Sabendo descansar, sabendo dormir as horas corretas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso. O burnout tem o burnout foi descrito originariamente como uma doença laboral. Então, inicialmente foi descrito em enfermeiros, foi descrito em professores, foi descrito em médicos, que são situações laborais onde a pessoa, em princípio, se entrega muito. Um professor, uma enfermeira, um médico, o que for, você tem não é simplesmente realizar uma tarefa, mas uma tarefa onde existe uma entrega pessoal muito grande. E isso, se não for bem dosado, pode levar a essa situação de esgotamento. Tá? Um esgotamento que se manifesta do ponto de vista físico como um cansaço muito grande, um cansaço crônico, um esgotamento físico até, mas mais importante que isso, que às vezes isso não acontece no primeiro estágio da coisa, é a sensação a primeira coisa que aparece talvez seja a sensação de falta de realização pessoal, tá? E a despersonalização, que significa o quê? Significa que a pessoa perde os parâmetros de si mesma, não que ela fica fora do ar, não é isso? Mas a pessoa já não tem a capacidade de entender cada uma daquelas coisas como sendo um fator de enriquecimento próprio. A gente falou lá no primeiro slide, lá da saúde psíquica, que a pessoa consegue realizar, consegue entregar, consegue fazer as coisas, tem eficiência, etc. e tal, uma harmonia pessoal, isso fica lesado nessa despersonalização, e ela enriquecendo os outros e enriquecendo-se. Isso é amputado quando a pessoa chega no burnout. A sensação que a pessoa tem e putz, outra vez eu tenho que ir para o trabalho, só aquela coisa de o cara entrar no carro para ir para o trabalho, ou o que for,
o cara já se sente mal. Essa é a situação de despersonalização, tá? Então, é preciso chegar antes que a coisa comece a desmontar a si mesmo, né? Então, no estresse. Então, vamos lá, o próximo. Quais são as consequências que podem ter esse esgotamento? São várias e não vamos falar de todas elas, mas o esgotamento, o estresse, a incapacidade de descansar a longo prazo pode levar, na última linha aí, a pessoa entrar num quadro já de doença psiquiátrica, né? Uma depressão, uma ansiedade generalizada. Eu não vou entrar nisso aqui que não daria tempo. Mas talvez uma primeira consequência seja esse círculo vicioso, cansaço, uma busca de um comportamento evasivo, que leva a um vício, que leva a uma frustração, que leva à evasão. Então fica um ciclo vicioso, onde a pessoa fica patinando numa série de coisas. Tá? Então o que são os comportamentos evasivos? São aqueles que a pessoa procura de um modo imediato neutralizar o mal-estar que ela tem. Tá? Então, uma coisa que imediatamente me tira o mal-estar, que pode ser, entre outras coisas, consumo de álcool, consumo abusivo de doces, tá? Tem uma loja no shopping, não sei se todo shopping tem, eu já vi só no shopping Genópolis, que eu trabalhava ali perto, que chama Emotional Foods, né? Comidas emocionais, que é uma loja de chocolate. O chocolate traz uma sensação de bem-estar porque ele libera um outro produto cerebral que é a dopamina, tá? Que é o que está associado à sensação de prazer. Então, comer um chocolate é uma coisa, mas assim, se eu vou entrar para resolver os meus problemas de cansaço em comer uma caixa de chocolate por dia, não vai dar muito certo. Tá? Então, isso é um comportamento evasivo. Tá? Pode entrar por outras áreas, né? Então, consumo de álcool, consumo de drogas, compras de uma forma compulsiva, consumo compulsivo de pornografia. Então, tudo isso pode ser uma consequência desse estresse e da incapacidade de descansar. Então, a pessoa vai buscar nesses comportamentos resolver o seu mal-estar, tá? Porque está incapaz, porque tem um estresse que ele não consegue controlar de outro jeito e vai buscar nessas coisas, tá? Em consequência, né, esse círculo vicioso que cria vai puxando a pessoa mais para baixo, porque independente de qualquer questão de moralidade de cada uma dessas coisas, né? Quer dizer, isso deixa a qualquer pessoa, uma sensação de fracasso, porque eu não consegui me controlar diante de uma caixa de chocolate, ou não me consegui controlar diante da internet, ou do que for. Então, isso leva a uma frustração. E essa frustração leva a um comportamento de eu fugir disso aí, e começa essa coisa que não funciona. Em consequência disso, a vontade da pessoa fica muito mais fraca e ela já não consegue realizar qualquer coisa que exija um mínimo de esforço, seja o que for. Então a pessoa começa a procrastinar, né? Começa a adiar as coisas, começa já a patinar, já não entregar, porque ela já não tem aquela harmonia interior, daí ela já não consegue ter eficiência ou eficácia no que faz. E ao mesmo tempo, ela perde a capacidade de se enriquecer nas coisas, ou seja, toda uma desarmonia, uma doença psíquica, sem ser uma doença ainda, propriamente, ansiedade psíquica ou depressão, ou o que seja, mas migrando para isso, mas a pessoa já não está mais naquele estado de saúde psíquica, pode não estar doente, mas não está bem também. Então, até as coisas que antes causavam prazer para a pessoa, ela já não consegue mais ter um prazer. Né? Já não é uma atividade prazerosa, mas simplesmente escapista. Tá? Tudo isso é consequência do esgotamento. Portanto, passa o próximo, por favor. E vamos entrar na última fase aqui, que é a necessidade, além do sono, que nós já falamos, né? A necessidade de descansar. Tá? Então, o sono, eu diria que é um dever. Né? Se nós queremos funcionar bem, e todos queremos, nós necessitamos descansar. Tá? Então, todos os dias,
a gente tem que saber descansar, porque em todos os dias a gente vai tensionando um pouquinho o nosso elástico, né? E se a gente não previne, se não faz com que o elástico volte para o seu lugar através do descanso, chega uma hora que aquilo lá rompe. Então, para prevenir o esgotamento, nós necessitamos descansar. Então, é um dever. Agora, tem gente, ou melhor dizendo, é preciso aprender a descansar, porque naturalmente, às vezes, a gente não sabe descansar, né? E esse saber descansar, a gente vai passar por várias coisas aqui, também é necessário aprender a descansar sem sentimento de culpa, o que não significa que eu, no horário do trabalho, porque isso é um escapismo, isso causa aquilo que a gente falou antes, que de alguma forma um mini círculozinho vicioso, né? Isso não significa que eu vou ficar, sei lá, às 2h30 da tarde, já que meu chefe não está aqui, né? Tem a tecla boss, né? Quando o cara entra, eu aperto a tecla que aparece uma planilha Excel, enquanto ele não está lá, eu estou assistindo YouTube, sei lá, o que for, né? Netflix, qualquer coisa. Não é isso que seja descansar, porque atividades que não proporcionam um verdadeiro bem-estar e produzem emoções negativas, não descansam, tá? Então, quando eu faço uma coisa que é contra meus valores, minha modo de ser, né? Eu estou mentindo aqui, botando lá a tecla boss, quando o cara entra, eu boto a teclinha lá que aparece a planilha Excel. Isso não me descansa, tá? Então é preciso descansar sem sentimento de culpa, que significa, portanto, fazer coisas adequadas por um lado, mas também, aqui sim, a pessoa que é muito perfeccionista, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, ela às vezes não sabe descansar. Ela tem ideia, não, se eu não estou aqui trabalhando, se eu não estou rendendo, eu estou fazendo mal. E não é verdade, é preciso saber descansar. No momento adequado, de forma adequada, mas saber descansar. E a pessoa que descansa, vem esses 4 negócios aqui, né? Ela aumenta a sua vitalidade, né? Aumenta a sensação de energia, ela traz uma reação emocional de jovialidade, de alegria. A pessoa que não sabe descansar vai ficando mais macambúzio, mais pessimista, etc. e tal. Fomenta essas disposições otimistas, dá uma capacidade de reação muito rápida, porque é saúde psíquica. A gente falou lá atrás que uma pessoa que tem saúde psíquica, ela tem capacidade de criar, ela é criativa, ela tem capacidade de flexibilizar as coisas, e também leva a que a pessoa tenha mais capacidade de ação, né? Então, impele a vontade a fazer coisas novas, a empreender. Tudo isso é consequência de saber descansar. Como eu falei anteriormente, passa aí, por favor, esse quadrinho aí embaixo, e só descansam as atividades que produzem um verdadeiro bem-estar e não produzem emoções negativas quando terminam. Quando eu acabo uma atividade que me dá uma sensação de mal-estar, porque efetivamente eu fiquei perdendo tempo, porque efetivamente eu estava fazendo uma coisa inadequada que eu tenho que esconder dos outros, né? Isso não descansa, né? Isso não descansa, tá? Então, passo o próximo. O descanso pode ser um descanso físico ou descanso psíquico. Então, esse descanso físico a gente consegue com repouso, uma situação onde eu esteja mais tranquilo, tá? O repouso não é simplesmente dormir, também mas não é dormir só, mas onde eu permaneço numa situação de calma, não só exterior, mas também interior. Se eu estou sentado num sofá, mas estou lá dentro girando a 3.000 por hora, eu não descanso. Então, eu também tenho que saber controlar, quer dizer, as minhas emoções, controlar o meu pensamento, para que eu consiga descansar, senão a pessoa não descansa. Uma forma de descansar e de adquirir esse repouso interior são técnicas de relaxamento. Eu não vou aqui apresentar nada. Essa técnica do Schultz-Jacobson é uma das mais manjadas. Então, depois vocês pegam aí, tem 3.227 filminhos no YouTube explicando essas técnicas, tá? Então, mas estão associados tanto
a capacidade de respiração, especialmente a respiração abdominal, que a barriga movimenta mais, isso descansa do que só uma respiração pulmonar, e também algumas coisas de você, em cada parte do corpo, você ir relaxando, né? Agora eu estou relaxando meus olhos, a minha vista, está mais pesada, meu pescoço, etc e tal. Isso é o Jacobson, tá? Mas eu tenho na internet, vocês podem pegar lá, e depois que você aprende a fazer isso, né, você consegue fazer isso rapidamente. Em alguns consultórios de psicologia se ensinam essas técnicas, né? Então o cara começa a fazer um processo que leva meia hora, 40 minutos para conseguir fazer isso. Mas como outras atividades também, depois que se aprende, você consegue fazer muito mais rápido, né? Quer dizer, talvez para dar um nó de gravata a primeira vez, você levou 10 minutos, né? Depois que você precisava do espelho, depois que você já aprende, vai lá, tá, em 15 segundos já está com a gravata feita, melhor ou pior, mas feita nó de gravata. Idem para o relaxamento. Você consegue rapidamente entrar nesse estado de relaxamento se você já aprendeu a fazer isso. Do sono, nós já falamos da importância do sono, aqui é só simplesmente algumas coisas de higiene do sono. Então, o que ajuda a conseguir dormir bem? Além de você ir num horário adequado, de preferência no mesmo horário, mais ou menos, habitualmente. Claro, alguma noite eu vou ficar mais, porque tem o jogo do Corinthians, tem um programa lá que eu quero assistir naquele dia e tal, mas habitualmente ter essas coisas ao longo da semana fazem mal, faz com que você durma pior, não só por ficar até mais tarde, mas porque você fica variando muito os teus horários. Então, deitar e levantar-se na mesma hora ajuda. Não precisa ser todo dia, se é o fim de semana eu vou acordar mais tarde, mas essa coisa também de no domingo que eu não tenho nada, eu acordo 5 para meio-dia, horário assim, faz mal. Então, quer dizer, não vou acordar, sei lá, às 6 da manhã, 5 da manhã, que eu acordo habitualmente, mas também não vou acordar às 11 da manhã. Isso não ajuda o corpo. Então, tem um horário, mais ou menos, deitar e levantar-se na mesma hora, o próximo, ajuda muito. Depois, tá na cama para dormir. Então, ficar na cama fazendo outras coisas não ajuda no sono. Então, por exemplo, se eu não consigo, eventualmente, conciliar o sono por alguma razão um dia, ficar deitado é ruim. Então, eu levanto, sento na poltrona, na escrivaninha, leio um pouco e estou com sono, eu volto para a cama. Tá? Não consumir bebidas estimulantes à noite ajuda a dormir, né? Bebida estimulante não é só Red Bull, mas café, chá, Coca-Cola, né? Tudo que tenha teínas e cafeínas tiram o sono. Tá? Também o vinho, bebidas alcoólicas, elas não ajudam o sono, embora deem sono. O sono que é produzido por bebidas não ajuda. Consumir uma pequena quantidade de vinho, um licor, uma coisa assim, pode ajudar. Mas beber muito vinho, por exemplo, embora te dê sono, faz que a qualidade do teu sono não seja boa. Aquelas fases 3 e 4 muda o que a gente chama de arquitetura do sono. Fazer exercícios ajuda a dormir bem, desde que, em geral, não sejam feitos à noite, porque o exercício tem uma função estimulante. Então, você faz exercício lá às 10h30 da noite, vai correr na esteira, depois provavelmente você vai demorar mais para dormir e dormir pior. Tá? Também evitar atividades que sejam muito excitantes antes de deitar, né? Então, sei lá, assistir um filme de mais movimento, um filme de terror, ou um jogo que a gente fica lá 1000 por hora, porque está lá vendo não sei o que e tal, é ótimo. Vai assistir de vez em quando, é bom, mas habitualmente também ajuda a piorar o sono. Ajuda a dormir, cada um tem o seu jeito, mas um banho morno, um pouquinho mais quente, você ajuda a relaxar, então você pode dormir, mas também outras técnicas de relaxamento que a gente falou anteriormente também podem te ajudar a dormir. Agora, também cuidar das disposições adequadas, então barulho, luminosidade, colchão, temperatura, todas essas coisas também estão associadas ao que a gente chama de higiene do sono.
Além desse descanso físico, o descanso psíquico. Não vou poder entrar, a gente tem só mais 4 minutos, eu só vou citar algumas coisas dessas. Mas, quer dizer, aprender a lidar com as preocupações. A gente não pode controlar o mundo exterior, mas a gente pode, de alguma forma, controlar o mundo interior. Então, isso leva, por exemplo, para a situação de aceitação. Então, eu tenho uma situação que me incomoda, o aceitar não significa conformar-se, eu não vou fazer nada, deixa o mundo que se dane, não é nada disso. Mas eu fico o tempo todo, pô, que porcaria, outra vez, que coisa, pô, só comigo. Esse mundo interior de reclamação ajuda a que a gente fique pior. Eu falo, bom, tá bom, aconteceu esse negócio, eu não gosto, mas vamos trabalhar para as coisas, vamos tocar para frente. Vou fazer o que está ao meu alcance, falar o que eu tenho que falar, etc e tal, com assertividade, como a gente falou lá atrás, mas sem ficar nesse mundo de reclamação interior o tempo todo. Isso não descansa, isso leva a cansar-se mais. Ajuda a descansar, então, além de saber lidar com as preocupações, lidar com a hiperresponsabilidade, né? Então, as pessoas que acham que tem que carregar o mundo nas costas. E não é verdade, ninguém tem que carregar o mundo nas costas e também ninguém é imprescindível. Então, saber lidar com essas coisas é importante. Como é que a gente aprende a lidar com essa hiperresponsabilidade? É bom. A hiperresponsabilidade que não. Então, por um lado, aprender a dizer não. Então, não vou pegar tudo, porque não dá para levar tudo. Então, eu falo, não consigo. Olha, isso eu consigo fazer tal hora, ou vou conseguir fazer isso daqui a 2 semanas, ou o que for. Não, vai pegando, uma hora que você não aguenta mais, isso vai te levar a não descansar no vista psíquico. Ao mesmo tempo, ajuda o pedir conselho, né, para alguém que a gente confia e tal, fala, pô, ó, tô com essas 3.200 coisas para fazer, o que é melhor eu começar a fazer, né? Então, aprender a ter hierarquia de valores é uma forma de lidar com essa hiperresponsabilidade, que é uma forma de maturidade, de alguma forma, né? Também, enquanto eu estou desempenhando as coisas que eu tenho que desempenhar, saber descansar. Então, é atitude diante das coisas. Para algumas pessoas, uma forma de descansar, sei lá, é botar uma musiquinha enquanto está trabalhando, se é possível, isso é uma forma de descansar enquanto faz o que tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, ajuda a descansar, nesse descanso psíquico, o bom humor diante dos fracassos. Porque a gente vai ter coisa que não vai conseguir entregar, vai ter coisa que não vai conseguir fazer, ou eventualmente vai, apesar do esforço, vai sair mal, e se a gente fica, pô, tá, nossa, agora queimou meu filme, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso ajuda a não descansar. Então, bom, beleza. De novo, aqui fiz uma besteira, vamos corrigir e tocar para frente, né? Eu falo, pô, cara, puta, eu sou uma besta mesmo, né? Cara, outra vez eu apertei a tecla errada, caraca. Mas vamos para frente. Se eu não fico reclamando, se eu não fico esse bom humor diante das coisas que não dão certo, ajudam a descansar. Ajuda a descansar, às vezes, mudar alguma coisa na rotina. Se a rotina é muito cansativa, não dá para a gente não fazer as coisas, mas dá para mudar um pouquinho o contexto. Às vezes, sei lá, parecem coisas bobas, e de fato são, mas ajudam, né? Eu mudo a posição aqui que eu estou, né? Viro minha mesa para o outro lado, faço não sei o quê, mudo lá uma coisa no layout que dê para fazer e que seja possível de fazer. Isso é só uma coisa dessa, ajuda a descansar, como ouvir uma música, fazer, intercalar um tempinho, né? Então, sei lá, em vez de ficar aqui 4 horas trabalhando, eu vou trabalhar as minhas 4 horas, mas faço um intervalinho de 5 minutos ali, dou uma saidinha, você toma um café, dou uma levantada, só isso já ajuda a descansar, mudar essa rotina. Para a gente terminar, que já acabou o tempo, né? Então, que você também, tudo que seja, que você não está extremamente preocupado com a própria imagem, você se comparando com os outros, isso cansa muito. Eu falo, assim eu tenho esses limites, tenho essas limitações, eu vou tocar para frente, vou pedir ajuda e pronto, né? Também essa preocupação de ter êxito acima de qualquer coisa, né? Também cansa. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é fazer o melhor que eu possa a cada coisa. Tá? Dentro das minhas limitações,
e procurar. Agora, o resultado, eu fiz o melhor que eu podia, pronto. Ah, não deu certo, vou aprender com os meus erros, com bom humor, e toco para frente. Senão, essa sensação de que eu tenho que sempre entregar 110%, ser o melhor em tudo, fazer não sei quantos, isso esgota qualquer um do ponto de vista psíquico. Também saber ter pausas, né? Tem que entregar tudo, estou sempre rodando a 150%. Isso, obviamente, esgota qualquer um também. Passa o último, que não vou falar de cada uma dessas coisas, mas atividades que possam nos ajudar a descansar, tudo no momento certo, com moderação, de forma que aquilo seja enriquecedor. Né? Quer dizer, ouvir música é bom, independente da música. Se eu descanso com rock, rock. Se eu descanso com funk, funk. Se eu descanso com música clássica, música clássica. Agora, de forma moderada. Se eu me entrego a isso de tal forma que eu já não consiga fazer nada, que seja um escapismo, é mal por aquele que a gente falou lá atrás, né? Você pode me descansar? Vou tomar um café, vou comer um chocolate? Perfeito, mas se eu tenho que tomar 2 litros de café, se eu comer uma caixa de chocolate, isso é escapismo, já não descansa, porque causa aquele mal-estar depois ao final de cada atividade. Exercício físico regular é uma forma de descansar. Jogos, também com moderação. Se eu fico 8 horas com videogame, aquilo lá não descansa, é um escapismo, faz mal. Leitura ajuda da mesma forma. Saber fazer uma viagem, uma excursão. Às vezes, distanciar-se de alguma coisa que eu estou lá muito metido e que é muito absorvente, ajuda a descansar. Mas também aquilo que eu falava antes, entrar no... Você está com os amigos, está com a família, isso é um aspecto que descansa, ou deveria nos descansar, né? Às vezes vai ser atividades manuais, né? Então, se eu fico, sei lá, eu vou fazer lá um negócio, vou consertar uma tomada na minha casa, isso me descansa, eu tiro daquele clima habitual, vou fazer uma atividade de marcenaria, do que for, de jardinaria, vou consertar um treco, vou mexer no carro, sei lá, são atividades que podem ajudar a descansar. Então, não ter ideia de que para descansar eu tenho que viajar para as Ilhas Galápagos, né? Porque nenhum de nós vai conseguir viajar para as Ilhas Galápagos, e se você conseguir, você vai conseguir fazer isso uma vez na vida. Agora, descansar todos os dias, você deve e pode, né? Com essas pequenas coisas. Também, né? Descanso, tanto do ponto de vista psíquico, como também nos dá uma sensação de relaxamento, mais do que relaxamento, de harmonia interior, ou seja, cultivar a vida espiritual, né? Então, se eu vou cultivando a vida espiritual, isso me ajuda a descansar. E que talvez eu não consiga fazer outras coisas, mas, pô, eu estou em paz, né? Estou em paz comigo mesmo, estou em paz com Deus, isso também ajuda a gente a descansar, tá?